3 de janeiro de 2014. Cheio de novidades, o Palmeiras é o primeiro time dos grandes do futebol paulista a se reapresentar para a temporada 2014. Volante da seleção brasileira Luiz Gustavo passa férias no Brasil e fala da expectativa para a Copa do Mundo. Equipe japonesa do Kashiwa Reysol é a grande novidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior que começou nesta sexta-feira. O maior campeão dessa disputa estreia no domingo em Limeira. É o Corinthians em busca do seu 9º título da Copinha São Paulo. Após 2 cirurgias, estado de saúde de Michael Schumacher segue inalterado. Alemão completa 45 anos hoje e recebe visita da esposa. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. Entre os grandes da capital, o Palmeiras foi o primeiro time a voltar aos trabalhos em 2013. Logo de cara, 3 reforços já participaram das primeiras atividades na academia de futebol e devem pintar mais caras novas no ano do centenário do Verdão. O executivo José Carlos Brunoro conversou com jornalistas, mas não deu muitas pistas sobre as negociações. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O dia foi de reapresentação no Palmeiras e com caras novas. O atacante Rodolfo, que veio do Rio Claro, o volante França, do Hannover, da Alemanha, e o mais conhecido dos reforços, o atacante Diogo, que estava na Portuguesa. É um jogador com uma experiência, a gente não pode mais ter só jogadores no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, coisas do tipo, Série A. A gente precisa ter jogadores um pouco mais rodados. E foi uma oportunidade muito grande e a gente aproveitou essa oportunidade de acordo com aquilo que o Kleina precisava em termos de posição. Quase 10 jogadores deixaram o clube com os contratos encerrados. Entre eles, alguns titulares, como o zagueiro Wilson e o volante Márcio Araújo. A briga da diretoria agora é para trazer reforços. 2 jogadores estão muito próximos de vestir a camisa do clube. O meia Marquinhos Gabriel e o zagueiro Lúcio, mas a diretoria desconversa. São jogadores que todo mundo já ventilou tal, mas até que a gente tenha a definição a gente não vai se pronunciar. E 2 atletas não se reapresentaram, o lateral esquerdo Juninho e o atacante Leandro. O último ainda não sabe se fica no clube ou retorna ao Grêmio. A negociação do Leandro é assim, nós temos uma prioridade de compra, né? A gente não exercendo a prioridade de compra, ele pode ser vendido. A gente exerceu a prioridade do empréstimo. A gente só poderá perdê-lo se a gente não acertar o contrato dele, né, jogador pessoalmente, e se vier uma proposta de compra nessa janela. Quem está confirmadíssimo no ano do centenário é o chileno Valdívia, sorridente. Todo aquele jogador que tem possibilidade de jogar a Copa, seja pelo país dele ou pelo nosso, ele vai estar muito motivado, né, em jogar bem. E eu acho que o campeonato estadual esse ano vai ter essa vantagem dos jogadores quererem estar bem para serem ainda chamados pelos seus países. E o Valdívia é um deles. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras, na verdade, foi o time dos grandes de São Paulo que mais reforçou, talvez até um dos que mais no país inteiro. A gente vê um mercado muito parado, poucas ações, está faltando dinheiro na praça, também faltam opções. E ano de Copa do Mundo, o calendário também não ajuda muito. Então, eu imagino que não teremos nada de bombástico nos próximos dias. Mas o Palmeiras se mexeu, apresentou 3 reforços agora. Apresentou não, né? Eles já treinaram, deram as caras. Fica a expectativa, bom, daqui a pouquinho a gente fala de quem pode vir, mas o Bruno também renovou, o Wendel renovou por mais 2 temporadas, o Marcelo Oliveira. Claro que alguns jogadores deixaram o clube, caso do Márcio Araújo, do Charles, do Wilson, do Fernandinho, do Rondinelli, Léo Gago, Rony e Ananias, mas não devem deixar muitas saudades. O Palmeiras tinha um elenco também realmente muito inchado. O Luan, que poderia voltar, foi reemprestado para o Cruzeiro. O Palmeiras talvez receba nessa negociação mais algum jogador, mas de nome mesmo deve chegar. Bruno César. Bruno César, que se destacou no Corinthians, estava no futebol português, está palavrado. Eu acredito que chega para compor, é jogador que chega para ser titular.
E aí alguém pode perguntar, mas dá para jogar Valdívia e Bruno César juntos? Obviamente que dá, claro que dá. Além desse, para a zaga, imagino que é um bom nome o Lúcio também está praticamente tudo certo, falta se desligar do São Paulo de maneira oficial para se apresentar no Palestra Itália. Então, aliás, já está desligado oficialmente do São Paulo. Então, é uma questão de tempo para ser apresentado. Eu acho que o Palmeiras ganha com essa experiência. Já tem na zaga o Henrique, que é um jogador de seleção brasileira. Ele pode jogar tanto na zaga como volante, mas imagino que ele continue jogando na zaga. E aí o Lúcio tem a experiência, Garrafa. E se você armar um esquema que o proteja, né? Que às vezes ele já não tem mais o mesmo tempo de bola da Copa do Mundo de 2002, já não tem o mesmo vigor físico, mas é um jogador inteligente. Então, se ele tiver algumas limitações no sentido das arrancadas e tiver uma proteção ali para o trabalho na zaga, ele vai ser muito útil ao Palmeiras. A proteção pode ser com mais um zagueiro ou com 2 volantes. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Dentro do que você fez a sua primeira avaliação, falando que o Palmeiras foi uma das equipes que mais acabou trazendo reforços para essa temporada, algo meio que natural, não é? Porque o Palmeiras ele sai de uma Série B e vem para uma competição, para competições diferenciadas, especificamente o Campeonato Brasileiro. E precisava de reforços, com a saída de alguns jogadores que você já destacou. O que me chama a atenção, além desses jogadores medianos que chegaram para complementarem o elenco, é o Palmeiras fazendo um esforço muito grande para reforçar, né, o grupo que o Kleina vai trabalhar, mas esse esforço parece que ele não está sendo focado, talvez, para o principal jogador, o Leandro, Celso. Porque o Leandro, né, o Brunoro explicou aqui, nós tínhamos a prioridade de compra e a prioridade de empréstimo. Foi exercida a prioridade de empréstimo. Ué, por que não, de repente, tentar se investir no Leandro, na compra do Leandro, que é um jogador muito jovem? O que pega, Garrafa, é salário. Mas espera o Leandro estaria pedindo mais do que o Palmeiras pretende pagar. Tá bom, tá ok. E quando será que o Lúcio, que é uma boa contratação para o Palmeiras, perdão, quando será que o Lúcio vem ganhar no Palmeiras? Eu investiria mais, no meu entendimento, é muito mais vantagem você investir primeiro no Leandro e depois no Lúcio, porque o Leandro vai te dar um retorno. Mas é que o Lúcio vem de graça, né? Oh, o Leandro você tem que investir no salário e investir nos direitos federativos. O Lúcio não vem para ganhar... A conta é outra, por isso que eu acho. Mas o Lúcio não vem para ganhar pouco no Palmeiras. Eu não estou entrando aqui no mérito do que o jogador deve ou não ganhar. Longe de mim essa questão. Mas o Palmeiras está sem dinheiro? Eu entendo que o Palmeiras tem que fazer, sim, um esforço de todos esses reforços. Aquele que pode dar um retorno ao Palmeiras no futuro é o Leandro. Primeiro, o Leandro é um jogador que já conhece o clube, que já passou por crise dentro do Palmeiras. Você traz o Diogo, né? O Diogo que vem da Portuguesa, que quando joga na Portuguesa joga muito bem, mas o Diogo, por onde passou, principalmente aqui no futebol brasileiro, Santos e Flamengo, não foi bem. Teve um bom Campeonato Paulista, uma boa temporada, o Diogo, mas é um jogador que acaba vindo ainda com uma certa desconfiança, mas é um bom reforço. Eu entendo que é o seguinte, o Leandro, o Palmeiras sabe onde aperta o calo, mas o Palmeiras tem que se esforçar para não perder o Leandro, não é? Sobre o Lúcio, concordo com você, a experiência é válida. Essa história de que o Lúcio é desagregador é uma grande bobagem. Ele teve um problema, no meu entendimento, pontual no São Paulo, pontual o problema do Lúcio, porque um cara que é capitão da seleção brasileira não pode ser um desagregador. Imagino dessa forma, não é? A gente não sabe exatamente o que aconteceu no São Paulo, teve um problema, no meu entendimento, pontual. O Bruno César, o Barba, que é o nosso diretor palmeirense aqui de Quatro Costados, você não gosta do Bruno César, Barba, é isso? Bom, não, porque a hora que o Celso estava falando, Bruno César, você assoprou que eu não havia entendido. Eu acho uma belíssima contratação. Em ela se confirmando, uma belíssima contratação. Vírgula. O detalhe é que ele não está retornando do futebol da Europa. Está voltando do futebol da Arábia. A gente sabe que lá a adaptação é completamente diferente daqui, a forma de treinar, os caras treinam à noite em função do calor, é uma vez por dia o treinamento. Até se adaptar, demora um tempo. Não é aquele mesmo Bruno César de Santo André e de Corinthians, mas é um jogador talentoso, me parece um belo reforço. No geral, o Palmeiras está montando uma boa equipe. Repito,
cuidado para não perder o Leandro. Esse é o meu temor. No mais, o Palmeiras aí tem boa condição de fazer um ótimo campeonato paulista e um campeonato brasileiro dentro ali de uma média, não para brigar com o título com esse elenco. E só para fechar, Celso, o detalhe é o seguinte, nesse primeiro semestre, como os paulistas são fora da Libertadores, a gente vai falar daqui a pouco dos outros, ninguém quer fazer grandes investimentos não, porque para disputar o Paulista vai com o que tem, né? Exceção feita ao Palmeiras. Bom, e pelo menos o Bruno César está acostumado já com o calor, né? Porque o calor que está fazendo aqui em São Paulo, acho que nem na Arábia. E só mais um detalhe, para não passar rapidamente, eu tenho sido um contumaz crítico aí do Valdívia, mas o jogador, o que o Bruno destacou é muito importante. Em ano de Copa do Mundo, vai estar todo mundo com a faca nos dentes. E que o Valdívia joga a bola, ninguém discute. O cara é diferenciado. E ele, a fim de jogar, será ótimo e muito bom para o Palmeiras nessa temporada. Também concordo com você. O Valdívia é um jogador importante e só dá para você abrir mão se pintar um negócio da China. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Com novos reforços, o Palmeiras vai conquistar algum título em 2014? Sim ou não? Meninos. Eu acho que o Palmeiras pode sonhar sim. Eu acho que o Palmeiras, não sei, um campeonato brasileiro, até lá tem muito chão ainda. Mas um campeonato paulista dá para sonhar, por que não? Eu acrescento aí ao Paulista, a Copa do Brasil são competições que o Palmeiras entra em condição de igualdade, motivado pelo centenário, com bons reforços. O brasileiro eu entendo que precisa ainda de um grupo maior, de um grupo mais qualificado, mas entre Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Copa do Brasil, campeonato de tiro curto, apesar de um campeonato longo, mas são jogos com espaço, e o Campeonato Paulista muito rápido, eu entendo que o Palmeiras briga sim por títulos e pode fechar o ano do centenário com o título. Bom, o resultado vocês conferem no final do programa de hoje. Ele deu uma escapadinha do frio da Alemanha para curtir um pouco o verão brasileiro, com passagens pelo Hoffenheim, Bayern de Munique e atualmente jogando no Wolfsburg. O volante Luiz Gustavo, da seleção brasileira, falou da expectativa para a Copa do Mundo. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O nosso convidado no Gazeta Esportiva é o volante Luiz Gustavo, da seleção brasileira, do Wolfsburg, da Alemanha. Em finalzinho de férias no Brasil, veio atender os jornalistas brasileiros e falando dessa expectativa, dessa ansiedade, já estamos no ano da Copa. Já dá para imaginar junho chegando, Luiz? Sim, a ansiedade é grande, porque sabemos também que a expectativa é muito grande por essa Copa do Mundo, tanto por nós jogadores quanto público, então procuramos a partir desse novo ano já nos prepararmos para, se possível, convocado tá correspondendo à altura e ajudar o grupo a conquistar o objetivo principal. A conquista da Copa das Confederações em cima da franca favorita, né, da atual campeã do mundo, Espanha, agrega o que para o Mundial de 2014? Cara, foi uma preparação muito positiva, onde no início nós éramos, podemos dizer assim, ninguém acreditava tanto, e ao decorrer da competição e nos amistosos que antecederam a Copa das Confederações, nós fomos criando uma união e uma força assim com a torcida que foi nos ajudando muito, e mostramos que estamos preparados, mostramos nos amistosos depois também que quando estamos preparados, quando fazemos o que tem que ser feito, ficamos muito difíceis de ser batidos, e é isso que temos que ter, esse espírito que temos que ter para a Copa do Mundo, para que possamos conquistar os jogos, os objetivos e chegar à final do campeonato. Numa rápida avaliação, a Espanha, que você citou aí, ela é uma das favoritas pelo seu conjunto, pelo entrosamento, pela qualidade dos jogadores. A Argentina tem o Messi, o melhor do mundo. Qual que é o ponto forte da seleção brasileira? Eu acredito que a união, nós estamos muito unidos, temos como uma grande estrela o Neymar, que é um jogador que pode fazer a diferença em qualquer momento do jogo, então ele está vivendo um grande momento. E temos grandes outros jogadores, tanto defensivos como ofensivos, mas o grupo procura se completar, ajudando um ao outro, e isso tem nos favorecido bastante. Bom, Celso, o Luiz Gustavo, né, que vai ser papai entre hoje e amanhã, boa sorte para ele, para toda a família, nos atendeu e a gente conversava até fora da entrevista. E ele se mostrava muito animado com a seleção brasileira. E acho que esse é o sentimento geral do torcedor e até mesmo da crítica, porque com o trabalho do Mano Menezes, que teve o seu ponto positivo, teve a sua qualidade, mas o resultado veio mesmo, aquilo que se esperava aconteceu mesmo nas mãos do Luiz Felipe Scolari. E tem
uma participação do Mano, mas essa seleção é a seleção do Filipão. Isso é inquestionável. E a partir da Copa das Confederações, do desempenho da seleção brasileira na Copa das Confederações, o que nós sentimos foi realmente uma seleção com padrão, né? Uma seleção que está, né, fechada com o seu treinador, isso é muito importante, O grupo está praticamente definido. Esse Luiz Gustavo, que já havia sido chamado, inclusive, pelo Mano Menezes, ele se firmou com o Luiz Felipe Scolari, né? Aquele meio-campo ao lado do Paulinho foi muito bom, funcionou muito bem e a expectativa, ela é sim a melhor possível em termos de mundial da seleção brasileira. Claro que num torneio mata-mata, numa Copa do Mundo, numa infelicidade, vale o exemplo da Copa de 82, quando o Brasil acabou podendo jogar pelo empate, né? Aquela seleção do Tele acabou perdendo para a Itália e ainda ficamos de fora. A propósito disso, né? Não, é que me lembrei disso. Eu cheguei um sábado à noite em casa e estava passando reprise desse jogo. A ESPN colocou esses jogos. E você assistiu, né? Mas o curioso não é assistir. Em alguns momentos eu vibrava como se o jogo você pudesse mudar aquele resultado, sabe? Teve uma última defesa do Zoff torcendo para a bola entrar. A sensação era a mesma, mas foi só Então fica esse exemplo bem claro de que na Copa do Mundo nem sempre, talvez, o melhor vai levar. Talvez o melhor emocionalmente, o melhor tecnicamente, aquele que saiba tirar proveito de uma circunstância. E isso o Brasil tem. O Brasil tem. Tem o aspecto família escolar, que querendo ou não, para a seleção brasileira funciona. O Filipão, para esse tipo de torneio, mata-mata, ele vai muito bem, está com o grupo nas mãos, diz que já tem 4 ou 5 jogadores, além dos 22, 23 que ele pretende levar, então deve cortar aí 2 ou 3 jogadores. Seleção brasileira, no meu entendimento, se vai ou não ser campeã, é uma outra história, mas no meu entendimento, no caminho correto, Celso. Você fez bem de citar o Mano, porque até para não cometer nenhuma injustiça e para ser coerente também, porque foi falado aqui nessa bancada no ano retrasado, quando o Mano estava no comando. Ele deixou a seleção brasileira no melhor momento dele na seleção. Quando nós tínhamos uma noção de qual era a seleção brasileira, aí a CBF resolveu... Estávamos saindo do esboço por uma definição. Uma definição, exatamente. Mas ainda não tínhamos o time. Mas já tinha uma base, né? Já tinha uma base. Claro. Já tinha. Era o melhor momento da seleção brasileira. Está sendo aproveitada e aí o Filipão recomeçou, aproveitou muito o que fez o Mano e deu a cara dele. E esse lance de união realmente pesou. E também, claro, com a conquista da Copa das Confederações, a seleção brasileira resgatou o prestígio que até então ela havia perdido. Não ficou 3 anos sem ganhar de uma seleção campeã do mundo, quer dizer, sem ganhar de uma grande potência. E, de repente, veio a Copa das Confederações, derrotou a Itália, derrotou a Espanha e de maneira convincente. Então, isso muda. Uma vantagem, me parece, do Filipão em relação ao Mano Menezes, é que o Filipão, certo ou errado, ele trabalha com as suas próprias convicções. Né? Quantos foram os jogadores testados pelo Mano? Nós não sabíamos na seleção do Mano Menezes quem era o goleiro. É verdade. Quem é o goleiro da seleção brasileira? Goste você que está em casa, goste eu, goste o Celso ou não? É o Júlio César. Não. E ele falou, quando o Júlio ficou sem si, falou, o Júlio já está convocado. É o Júlio e o resto. Então, o Filipão faz bem para o grupo nesse sentido, diferentemente do que o Mano Menezes. Teve dificuldade na montagem do elenco. E o Filipão é muito bom para isso. As convicções, certas ou erradas, a gente concorde ou discorde, mas isso faz bem para o grupo. E sobre o Luiz Gustavo, garantiu um lugar na seleção brasileira, fruto do próprio mérito, né? Ele soube aproveitar a chance que teve na seleção brasileira e deve, inclusive, ser titular na Copa do Mundo, pelo menos essa é a expectativa. E só estou preocupado o seguinte, né, com o Luiz Gustavo, para a gente fechar, e ali, depois conversando com o Bola, que é assessor de imprensa, estava falando, não, vai ser papai, é hoje ou amanhã, vai nascer o filho dele. Eu falei, menino ou menina? É menino, tá, que legal, menino, tal, e o nome? Falou, não, eu falei, não tem o nome? Falou, tem o nome, mas ele não quer falar, não. Aí eu perguntei até na bruta, ele falou, não, quem sabe sou eu, minha mãe e minha esposa, né? Falou, só vamos divulgar a hora que nasceu o nome do menino. Aí o Bola, muito sacana, com o assessor de imprensa, falou assim, espero que não chame a criança de fuleco, mas vamos em frente. Fórmula 1, o ex-piloto Michael Schumacher completa nesta sexta-feira 45 anos em meio à corrida mais importante da vida dele. Desta vez, todo mundo torce pela vitória do alemão. Michael Schumacher completa hoje 45 anos de idade. Mas, em vez da festa, programada dias atrás, num belo chalé da cidade francesa de Méribel, o ex-piloto de Fórmula 1 segue internado entre a vida e a morte desde o último domingo, depois de um acidente de esqui nos Alpes franceses. Ele já passou por 2 cirurgias no centro hospitalar de Grenoble. A primeira para conter uma hemorragia cerebral
e a segunda para tratar os efeitos do sangramento interno e diminuir a pressão intracraniana. Segundo Sabine Ken, assessora de Michael Schumacher, o quadro do ex-piloto segue estável, porém ainda crítico. Na manhã de hoje, ele recebeu visita da esposa, Corina Schumacher. No site oficial, em nota, a família agradece o apoio dos fãs que expressaram simpatia e torcida para que ele melhore. E finalizam o texto dizendo, abre aspas, nós todos sabemos que Michael é um lutador e não vai desistir. E vários fãs ficaram do lado de fora do hospital. A própria Ferrari também estava providenciando um ônibus para que os fãs pudessem ficar em vigília, orando pelo Schumacher. Enfim, existe uma comoção, ele está entre a vida e a morte. Desde que ele foi internado, submetido a 2 cirurgias, é o mesmo discurso. Quadro estável, mas crítico, e nada mudou desde então. Ou seja, havia uma festa programada para hoje, ele tem um luxuoso chalé, e em vez da festa, ele está lutando para sobreviver num hospital. E enquanto os fãs estão orando, estão torcendo pela recuperação, a polícia está investigando. Já foi apreendida uma câmera acoplada no capacete do Schumacher no dia do acidente, para ter a noção exata do que aconteceu, o que gerou o acidente. O filho dele foi ouvido hoje pela polícia e há necessidade dessa investigação, Garrafa, até para você saber também até que ponto o perigo foi bem sinalizado naquela região, para que não aconteçam novos acidentes. Exatamente. Uma investigação preventiva, né? essa. E é válida. Aliás, ainda sobre o Schumacher, né, cabe a nós aqui apenas orarmos pela recuperação dele, ficarmos na torcida. E nesse meio de semana, o Rubens Barrichello acabou entrando numa saia justa aí que gerou uma certa polêmica. O Rubinho, que todos sabem, não é amigo do Schumacher, mas logo no primeiro acidente ele postou na rede social lá uma frase de força para a recuperação do Schumacher. E nessa semana, no meio de semana, ele em férias com a família, postou ele com a família esquiando. E aí gerou o pessoal já falou, não, criaram uma polêmica em cima do Rubens Barrichello. Eu, particularmente, tenho a convicção de que, logicamente, isso não faz nenhum sentido, não foi nenhum tipo de provocação. Muito provavelmente ele combinou de esquiar, programou as férias e ponto final. Agora aí, ninguém mais pode esquiar também. Mas criou-se em função da relação que ambos tinham, né? Não, porque quem não se lembra quando o Rubinho saiu da Ferrari foi para Williams, né? Isso imagino que em rede social. Existe uma crueldade. Aí acabou pegando a mídia aí. Então, só porque a gente conhece o Rubinho. Como a gente conhece o Rubinho, para deixar bem claro que imagina, claro, longe é que eu tenho ouvi uma frase que eu acho perfeita em relação ao que acontece nas redes sociais. É claro que tem muita coisa boa acontecendo, mas também as pessoas confundem muitas vezes liberdade de expressão com liberdade de recalque. Sabe? Então, poxa vida. Você não precisa ser amigo o Rubinho não precisa ser amigo do Schumacher para colocar uma mensagem de apoio. Eles trabalharam juntos, quer dizer, podem não frequentar a mesma casa. Fez hoje, inclusive, no aniversário dele, outra mensagem. Mas você mantém um laço, é uma questão de elegância. Mas já tentaram crucificar o Rubinho lá de semana. Claro, e agora, sabe, existe muita maldade, você não deve dar bola para isso, não. Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2 partidas já encerradas, abriram nesta sexta-feira a 45ª edição do torneio. Em Bauru, o Noroeste perdeu do Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, por 2-1, e o Flamengo goleou o Santo André por 4-3. Neste momento, o União Suzano está perdendo do JV Lideral do Maranhão por 1-0. O jogo está no segundo tempo. Às 7 da noite tem Vasco e Audax, e o Grêmio Barueri enfrenta o Alto Esporte da Paraíba. Flamengo 4-1 no Santo André, né? 4-1 no Santo André. 4-1 no Santo André, então Flamengo 4-1 no Santo André. E às 9 horas tem a estreia do São Paulo contra o Kashiwa Reysol. E por falar em Kashiwa Reysol, a equipe japonesa é a grande novidade na competição desse ano. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o treino do adversário do São Paulo nesta noite em Barueri. Confira. O Kashiwa Reysol aceitou prontamente o convite e irá representar o Japão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe profissional é dirigida pelo conhecido treinador brasileiro Nelsinho Batista e a Sub-20 está sob o comando do Shimotaira Takahiro.
O técnico japonês atendeu gentilmente a nossa reportagem após o treino dessa manhã. Detalhe, a estreia do time é hoje mesmo contra o São Paulo, na Arena de Barueri. Esse povo realmente não tem medo de trabalho e, com a ajuda de um tradutor, estabeleceu-se a comunicação. Conheça um pouco melhor a atração internacional da Copinha. O treinamento no dia do jogo é um hábito do futebol japonês, como acontece em alguns clubes da Europa, porque no Brasil, em dia de jogo, o jogador fica na concentração, no hotel, descansando, fazendo praticamente nada. Ele treinou de manhã para jogar de noite. É assim sempre? Como o jogo vai ser à noite, se fosse jogar à tarde, eles não fazem o treinamento. Mas como hoje o jogo é à noite, aí vai ter muito tempo até o jogo, aí eles movimentam um pouquinho, trabalham um pouquinho a parte da bola, assim, mas nada assim, muito forçado, né? O Kashiwa vem para participar ou para brigar pelo título? Para fazer intercâmbio ou para disputar a final? É claro que como eles vieram participar do campeonato, querem ganhar. Mas, ao mesmo tempo, eles vieram para aprender, para saber como que os outros times jogam, para levar isso para o Japão, né? Qual que é a característica dessa equipe? É uma equipe mais ofensiva, defensiva, de toque de bola, de jogada aérea? É um time que defende, que ataca. Mas como tem um time como São Paulo, que eles vão jogar, né? Eles sabem que se ficar só defendendo, não vai adiantar. Então vão querer atacar para vencer o jogo. E atenção, São Paulo. Abre o olho, hein? Os caras são disciplinados, treinaram no dia do jogo. Tchau. A placar, quer apostar o placar, Celso, do jogo Kashiwa e São Paulo? Não. Nem garrafa, não? 3-0 São Paulo. Também acho que dá São Paulo, hein? Maior vencedor da Copinha com 8 títulos, o Corinthians está pronto para a estreia no próximo domingo, diante do Remo, às 7 horas da noite, em Limeira. O Corinthians é o maior vencedor da história da Copinha. Conquistou o bicampeonato nas duas primeiras edições, 1969 e 70. A última volta olímpica aconteceu em 2012. São 8 títulos ao todo e a luta pelo 9º começa nesse domingo, contra o Remo, em Limeira. O grupo do Timão conta ainda com a dona da casa, a Internacional, e o 15 de Piracicaba. O time de Parque São Jorge tem 2 atletas que já estiveram entre os profissionais do Timão. O lateral direito Lucas e o atacante Léo. Já fiz 9 jogos pelo profissional já. Então, experiência muito boa para minha carreira, hein? E procurar colocar aí dentro de campo junto com os meus companheiros. E é uma experiência a serviço da categoria de base? Isso. E como é que você pode contribuir? Com o potencial que eu tenho, né? Passar um pouquinho da experiência que eu consegui pegar lá com os jogadores que tem lá no profissional e passar um pouquinho para eles. E se a Copa São Paulo de Futebol Júnior serve para revelar talentos que jogam futebol, por que não revelar também talentos que comandam os meninos? Quantos anos tem o Osmar Loss? De onde vem o Osmar? Quem é o Osmar? Eu tenho 38 anos, né? Eu sou gaúcho, né? De Passo Fundo. Trabalhei no Internacional 18 anos. Trabalhei na Traffic durante 6 meses, no Fluminense durante uns 5 meses. Trabalhei no Juventude, na equipe profissional, durante 8 meses. E cheguei no Corinthians há 3 meses. E a Copinha pode servir também para revelar um técnico? Acho que a Copinha, ela ajuda todos os profissionais que trabalham no esporte, né? Desde vocês da imprensa, que cobrem ela, né? Normalmente num período de férias dos repórteres mais renomados, digamos assim. Então aparecem muitas promessas, né? A gente vê aí muitos que faziam entrevista com a gente hoje só estão em Champions League e outras coisas. E no cenário do treinador, do jogador, é da mesma forma também. Até quem já está nesse negócio há tempos precisa de novas oportunidades, não é mesmo, seu Osmar? Quer dizer que nós também somos focas, então? É isso? Você quis dizer mais ou menos? Somos focas? Iniciantes? Olha, eu não chamaria de foca, né? Eu acho que são todos grandes profissionais. Tô brincando com você, professor. Grandes profissionais procurando seu espaço. Você tem razão, eu tô brincando só. Valeu. E que venha mais uma Copinha para todo mundo envolvido nela aparecer.
E num clube como o Corinthians fica mais fácil de aparecer, porque o Corinthians faz um bom trabalho na base, é o maior vencedor da história da competição. É verdade que do último título, o Corinthians aproveitou muito pouco no time principal. Poderia ter aproveitado o Marquinhos, mas precipitadamente negociou o Marquinhos com a Roma e depois veja o valor da transferência dele da Roma para o PSG. É jogador que vai servir a seleção brasileira, já foi convocado uma vez, talvez não dispute essa Copa do Mundo, mas tem um futuro brilhante na seleção, pode escrever aí na sua casa. E quem sabe o Corinthians consiga nessa Copa revelar novos talentos. Mas da base, Garrafa, no time principal, pouquíssimos têm sido aproveitados. O Igor era a última esperança. E o Corinthians está aí atrás de um lateral esquerdo para reserva do Fábio Santos, porque ainda o Igor não oferece aquela segurança que os dirigentes ou a comissão técnica espera. O Igor, Celso, deve ir para a Portuguesa disputar o Campeonato Paulista, agora com a contratação do Wendel da Ponte Preta. Ele perdeu espaço, né? E vai pelo menos se amadurecer um pouquinho na Lusa. O Igor é uma negociação que pode estourar na próxima semana. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Corinthians. Bom, e você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar a sua mensagem, pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazEsportiva. Pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, e o nosso Facebook, Garrafa, qual que é? facebook.com/G Esportiva Net. Eu gostaria de mandar um abraço, posso? Claro. Então tá, para o São Paulino Jason Pontes, que acompanha sempre o programa. Jason ou Jason? Jason. Aproveitando também, lá no Butantã, o Bento, a Samara e o Rodrigo nos acompanhando, e no Chora Menino, na Zona Norte, o corintianíssimo Seu Avelino. Abração a todos aí. Isso para você não falar que eu perco sempre os papéis. Muito bem. Bom, semana que vem tô de férias, hein? As próximas 2 semanas. De novo? De novo, uma coisa, licença maternidade, eu não sei se vocês sabem, é uma coisa, 12 dias de férias é outra. Não, tudo bem, não fique brava, pode viajar. Diferente. Eles não sabem o que é ser mãe, gente, o trabalho. Mas nunca vou saber. Não tenho nenhuma... Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho a preparação das equipes que disputarão a Série A do Paulistão e as notícias do mercado da bola. Já já a gente volta. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem uma mesa redonda especialíssimo. Flávio Prado e Chico Lang receberam ninguém menos do que a dupla Ademir Dagui e Dudu, o ex-goleiro Sérgio, o executivo José Carlos Brunoro e o historiador Fernando Galupo, num papo imperdível sobre os 100 anos do Palmeiras. Então, se você é palmeirense ou se você gosta da história do futebol brasileiro, não pode perder uma mesa redonda especial sobre o centenário do Verdão. É domingão, a partir das 9h30 da noite. Voltamos a falar do Campeonato Paulista, que vai começar no próximo dia 18. O Bragantino anunciou nesta sexta-feira a contratação dos atacantes Paulinho, ex-Alecrim do Rio Grande do Norte, e Tássio, que jogou a temporada passada no Betim de Minas Gerais. Agora vai, hein? O repórter Felipe Boril conversou com um dos principais jogadores do elenco para a disputa do Paulistão. A equipe do Bragantino se reapresentou neste dia 2 de janeiro para a estreia no Campeonato Paulista, dia 19, contra o São Paulo, aqui mesmo no estádio Nabi Abichedi. Ao meu lado, um dos jogadores remanescentes da última temporada, o goleiro Rafael Defende, um dos líderes desse time. Como é que está a preparação para essa estreia do Campeonato Paulista? Voltando de Réveillon agora, e a preparação se intensifica mais, não? A gente está trabalhando bem, começamos desde o dia 16, né, de dezembro, a parte física, né, para chegar bem no campeonato. É um campeonato complicado esse ano porque é muito rápido, né, e já começa logo com São Paulo, então a gente tem que estar bem preparado para fazer um bom campeonato. Essa fórmula de disputa nova do Campeonato Paulista agradou vocês aqui do Bragantino? Olha, eu penso que não, porque 19 jogos não eram melhores, né, você tinha uma chance maior de fazer mais pontos, mas por outro lado também você tem mais chance dentro do grupo de classificar, entre 5 classificam 2, então fica mais fácil. O planejamento para essa temporada já trouxe 8 jogadores, você ficou do ano passado. Como é que está o elenco para essa temporada? Você acredita que o Bragantino possa fazer algo diferente na temporada passada, como por exemplo superar essa marca do Campeonato Brasileiro de ser 12º na Série B? Acredito que sim, ficou uma base boa, né? Não ficaram muitos jogadores, mas ficou uma base legal.
E os jogadores estão chegando, tem qualidade, eu acredito que vão chegar mais jogadores de qualidade. E o nosso propósito é esse, né? Melhorar, fazer um ano diferente, começar pelo Paulistão, começar bem e classificar entre os dois. O caçulinha da elite do futebol paulista é o Audax, equipe que conseguiu o acesso no ano passado e se fundiu com o Grêmio Osasco no fim de 2013. O repórter Felipe Boril conversou com o técnico Fernando Diniz. Já conseguiu digerir essa união e como é que está isso? Não, certamente já está tudo certo, a nova diretoria já se incorporou junto com a equipe, o primeiro momento da transição já passou, a gente agora é um time só. E como é que está a expectativa de disputar essa primeira divisão do Campeonato Paulista com uma fórmula nova? Vai estar tudo novo e os times grandes começando já agora nesse primeiro momento do ano, né? Porque vocês já estão numa preparação já desde o ano passado, né? Na verdade, a gente manteve uma pequena base do que foi a Copa Paulista. Nós terminamos a competição com apenas 18 jogadores, desses 18 acho que ficaram 10 e se somaram esses 10 mais 18 jogadores. Então também é uma equipe muito mexida. O que a gente ganhou um pouquinho de preparação, de iniciar um pouquinho antes, a gente também perde pela falta de entrosamento, que os times grandes, via de regra, muda-se muito pouco. Mas eu estou contente com o desempenho da equipe, com o que os jogadores têm apresentado nos trabalhos e isso dá bastante confiança para o campeonato. O seu elenco ainda não está formado efetivamente, você vai dar uma olhada ainda na Copinha, antes desse Campeonato Paulista, é isso? Eu sempre dou uma olhada, quase todas as equipes que eu trabalhei, eu aproveitei os jogadores da base e a gente vai olhar as duas equipes, tanto o Osasco como o Audax, né, que como teve a fusão, as equipes já tinham definido que participariam da Taça São Paulo, então vão participar as duas equipes. Então tem duas equipes para a gente olhar e ver se a gente consegue trazer alguém para se integrar ao profissional. O Campeonato Paulista há tempo já vem com aquele sistema de todo mundo se enfrenta, depois com decisões de playoffs. Esse ano vai ser um pouco diferente. O que você achou dessa fórmula? Eu preferia que todo mundo se enfrentasse, na realidade, por conta do advento aí da Copa do Mundo, essa fórmula foi feita para reduzir algumas datas, ficar mais curto o campeonato, mas foi uma forma inteligente. Eu acho que foi daqui, dentro do possível, ela foi bem feita e agora é procurar fazer um bom campeonato. E outra equipe que vem se preparando é o São Bernardo, que vai receber o Botafogo na estreia do Paulista. O repórter Adriano Dolfo foi conferir com o atual campeão da Copa Paulista, que ganhou o direito de disputar este ano a Copa do Brasil, como que ele está se preparando para o Paulistão. O São Bernardo já voltou aos trabalhos pensando na estreia do Campeonato Paulista. E o treino físico foi bastante puxado. Tá difícil até de achar aqui um fôlego a mais para poder falar, mas todo esse trabalho aí é válido, né? Para a gente poder iniciar bem o Campeonato Paulista, que é uma competição bem difícil, né? E a gente está trabalhando bastante agora para, perto do campeonato, dar uma segurada. E a tarefa fica ainda mais difícil, porque o time do ABC está no grupo mais forte da competição, com Portuguesa, Ponte Preta, Santos e o Paulista de Jundiaí. É um grupo difícil, mas a gente sabe que no Campeonato Paulista, acho que não tem jogos fáceis, né? Todos os jogos são de alto nível, a gente vai encontrar bastante dificuldade em todos os jogos. E é uma chave difícil para a classificação, mas a gente tem que acreditar. Se a gente entrar, impor o nosso ritmo forte de trabalho, como a gente vem treinando aí, eu creio que dá para a gente classificar sim. O São Bernardo será dirigido por Edson Boaro, ex-lateral do Corinthians e da Seleção Brasileira. O time parte agora para uma pré-temporada no interior de São Paulo, na cidade de Águas de Lindóia. A expectativa é de uma boa campanha, já que a base foi mantida e o elenco ainda recebeu 7 reforços. O Edson é um treinador que ele prioriza bastante o setor defensivo, a marcação, mas não deixa de lado também o ataque. E aí, o nosso grupo da Copa Paulista, todos os jogadores que saíam entravam à mesma altura ou até melhor. Então isso facilitou bastante o trabalho do Edson também. E agora, chegando 7, 8 jogadores novos também, brigando por posição, acredito que o grupo vai ficar mais forte ainda e tem real condições de da gente conseguir a classificação. Rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porém vice-campeã da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta deve ter uma equipe bem diferente daquela que terminou a temporada 2013. Sem o comando do técnico Jorginho, que deixou a equipe no final do ano, a Macaca começa a preparação para a estreia no Paulistão. Reportagem do Garrafa.
sambando, xingando, rodando na pista. 2013 foi um ano atípico para a Ponte Preta. No primeiro semestre, a Macaca foi a campeã do interior. Na Copa Sul-Americana, no segundo semestre, um momento histórico para o clube, que chegou pela primeira vez na final de um torneio internacional, ficando com o vice-campeonato, perdendo o título para o Lanús. E a parte ruim ficou por conta do rebaixamento da equipe para a Série B no Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco, o momento era de fazer um balanço da última temporada. 2013 foi um ano de situações opostas para a Ponte Preta, né? Foi um ano muito bom em relação à Sul-Americana. A equipe teve um reconhecimento na Sul-Americana, né? E um conhecimento maior, né, dos outros países aqui, dos nossos vizinhos, em relação à Ponte Preta. Isso daí elevou o nome da Ponte Preta de uma forma bacana, né? O clube de tanta história, tanta tradição, aumentando ainda mais a sua história. Compensação, a parte ruim, né, o outro lado, foi a decência no Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco, algumas novidades. O jovem Sidney Moraes, que fez um ótimo trabalho no Icasa, vem para substituir Jorginho no comando técnico da Macaca. E Adrianinho, que esteve para deixar o clube, renovou o contrato por mais 2 temporadas. Em relação à negociação, até demorou um pouco, né? Eu achei que ia ser até mais rápida, mas acabamos acertando aí lá no dia 31 de dezembro do ano passado. Mas eu fiquei muito feliz, né? Todos sabem que era esse meu desejo. E hoje acertamos aí de uma forma boa para mim e para a Ponte Preta também. Além da manutenção do elenco, alguns reforços estão chegando. O meio-campo Jô, ex-figueirense, foi apresentado nessa quinta-feira. Graças a Deus tive um ano muito bom, né? Ano de 2013. E espero manter essa sequência agora na Ponte Preta, que é uma vitrine, né? Que dispensa comentários. E esse é o objetivo, poder dar continuação a essa, né? Podemos dizer, essa volta ao futebol brasileiro. A Macaca estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 19 contra o Ituano. Mas por aqui todos sabem que a prioridade é a Série B do Campeonato Brasileiro. Todos querem a Macaca de volta à elite do futebol nacional no próximo ano. E realmente, né, é importantíssimo a Série A do Campeonato Brasileiro. Todos sabem disso. E é o melhor lugar onde a Ponte Preta pode estar, né? Eu creio que o foco vai ser todo esse realmente no ano. Bom, a Ponte Preta, Garrafa, o título da Copa Sul-Americana salvaria, né, a temporada da Ponte. Não aconteceu, o que não tira o mérito da campanha. Primeiro, veja só, primeiro torneio internacional da Ponte, a Ponte chegou à final. Mas aí não conseguiu o título e vai ter que amargar realmente a disputa da Série B. E o Campeonato Paulista é aí o principal torneio da Ponte Preta neste primeiro semestre. Para quem sonhava com a Libertadores, não é algo assim, digamos, que alimente, né, a expectativa do torcedor. Mas fazer o quê? Acontece. O maior problema, Celso, da Ponte Preta nessa temporada é a diminuição na receita. A Ponte ela está fora daquele seleto grupo de equipes, né? No caso Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, o Flamengo, enfim. Quando eles saem de uma série para outra, como foi o caso do Corinthians, no primeiro ano é mantida a mesma receita. A Ponte tem essa dificuldade e por isso vai montar uma equipe mais modesta. Me agradou muito a contratação do Sidney Moraes, fez um belíssimo trabalho no Icasa, é um técnico da nova geração, está chegando agora, mas é um técnico promissor, porque levar o Icasa não se classificou na última rodada. Para quem não sabe, o Sidney é aquele mesmo que jogava aí com o Tele, né? No time do Tele Santana, com o Fabiano, que é o genro do Vanderlei Luxemburgo. Era um volante, um bom volante, fez sucesso no esporte, jogou na Europa e agora está iniciando a carreira de treinador e começando bem. Acho que foi uma boa aposta da Ponte, é uma equipe mais modesta que o ano passado e o objetivo está correto, é focar no título da Série B. Paulista, qualquer outra competição que a Ponte dispute, ela será coadjuvante. A prioridade é a Série B para retornar à Série A e, obviamente, ter uma receita melhor na próxima temporada. E, Garrafa, vejo com bons olhos essa aposta em novos treinadores, né? Porque a gente tinha sempre aqueles mesmos nomes circulando no futebol, na primeira divisão especialmente, primeira e segunda divisão, com salários muitas vezes muito altos e, de repente, você tem treinadores jovens buscando um espaço que podem mostrar essa competência
e por valores mais baixos, de repente, por enquanto, né, obviamente. E o Sidney que começou no Boa, né, como técnico, já fez um trabalho bom no Boa, depois agora no Icasa e agora ganha essa oportunidade na Ponte Preta. E dentro do que você falou, o próprio Guto, né, que veio do Mojimirim, depois Ponte Preta, agora na Portuguesa. Acho que esse é o caminho mesmo. Depois de fechar com Leandro Damião e revelar que Drogba foi oferecido, o Santos continua as negociações por um atacante. O alvo mais perto de acertar é o chileno Vargas, que pertence ao Napoli. Ainda no fim do ano passado, o Peixe mandou representantes à Itália para tentar fechar negócio. Entre os clubes e entre o jogador e o Santos está tudo certo. Restaria apenas Napoli e Vargas se acertarem. Se tudo der certo, Vargas será anunciado pelo Peixe na próxima semana. Como deve perder o Neilton, o Santos também estaria à procura de um segundo atacante. Leandro, que não tem permanência garantida no Palmeiras, interessaria ao alvinegro praiano. Celso e Garrafa, Vargas cai bem no Peixe e o Santos tem bala para contratar o Leandro? O Vargas eu acho que cai bem em qualquer clube. No Grêmio é verdade que ele não brilhou como se esperava. No Napoli também não. Mas joga bem. Mas jogou bem na Universidade do Chile e bem na seleção chilena. Comprar pelo quanto ele vale e vender pelo quanto ele acha que vale. Né? Eu acho que ele é um bom jogador, mas, nossa, falam demais desse Vargas. Mas o problema não é nem ele, Garrafa, é que ele surgiu na Universidade do Chile muito bem. Aquele time era muito redondo, muito azeitado. Ele é um bom jogador. Na seleção chilena, ele vai bem. Só entendo que estão sabe, valorizando demais o Vargas. O CV Noticiário já trouxe conta aí do Santos interessado no Leandro, o Palmeiras que se cubra, daqui a pouco o Leandro pode pintar na Baixada Santista e o Neilton, que foi citado pela Michele, ele está praticamente acertado com o Botafogo do Rio de Janeiro. O Neilton deve ir para o Rio de Janeiro e aí abre essa vaga para o ataque. O Leandro é um nome muito interessante. Qualquer equipe que contratar o Leandro fará uma boa contratação. Também acho que está fazendo uma boa contratação. E agora essa história do Vargas repercute no São Paulo mais uma vez. São Paulo, segunda vez que tentou contar com o jogador e não conseguiu, não obteve êxito. Quer dizer, o São Paulo, quando tentou a primeira vez, tirá-lo do Napoli, veio o Grêmio e levou vantagem. Agora é o Santos quem está muito mais próximo do que o São Paulo. E o Santos leva uma vantagem porque tem uma dívida ainda do Napoli com o Santos referente ao goleiro Rafael e isso pode, de certa forma, facilitar a negociação. E aos patrulheiros de plantão, não estou dizendo que o Vargas é um perna de pau, longe disso, mas também longe de ser o craque que muita gente acha que é. Eu queria vê-lo no meu Mojimirim. Vamos seguir o programa, né? Vamos seguir o programa. Eu quero mandar um beijo para dona Ilza, mãe do meu querido maquiador Luciano Paradella. Um beijo, dona Ilza. Obrigada pelo carinho e pelo elogio, viu? No Coringão, a reapresentação do grupo está marcada para a próxima segunda-feira e é possível que a única cara nova seja do lateral Wendel, que defendia a Ponte Preta e deve ser anunciado oficialmente na próxima semana. Hoje o Timão publicou no site oficial uma carta do presidente Mário Gobi interessada aos torcedores. No texto, o dirigente admite que o final da temporada 2013 ficou abaixo do esperado. Ele exaltou as conquistas em outros esportes e o ex-capitão do time de futebol, Alessandro, que se aposentou em dezembro. Além disso, o Gobi desejou sorte ao novo treinador Mano Menezes, lembrando que na primeira passagem ele encontrou o Corinthians em outro estágio, quando o clube ainda não possuía sequer o CT Joaquim Grava. Para o presidente, é tempo do Timão recomeçar, nas palavras dele. Celso e Garrafa, vocês concordam que é hora do Corinthians recomeçar ou o melhor seria dar continuidade a um trabalho que foi feito aí nos últimos anos? E um trabalho vitorioso, né? Quer começar, Garrafa? Não, acho que é o seguinte, recomeçar com esse elenco que está aí, eu não fico muito animado não, presidente. Com todo respeito a esses jogadores que conquistaram quase que tudo, né? Pelo Corinthians, desde campeonato estadual até o Mundial de Clubes da FIFA. Mas a campanha que esse elenco que o Mano vai receber é uma campanha ruim. Esse elenco terminou em baixa. Algumas peças já estão na hora de serem trocadas, não só o Tite. Né? Falou-se muito do desgaste, já há um ciclo final para alguns jogadores. A começar, por exemplo, pelo Danilo. O Danilo não fica no Corinthians, porque ele tem contrato até junho, mas o Corinthians não conseguiu um outro clube e o Danilo vai continuar recebendo por mais 6 meses, tem contrato assinado. É o mesmo caso do Emerson. O Emerson tem contrato longo com o Corinthians. E fica para mim a impressão, Celso, de que o Corinthians terá sérias dificuldades no próximo ano. Vem com o mesmo elenco, um elenco que saiu em baixa da temporada, o problema não era o Tite. Né? Claro, o Mano vai dar uma injeção de ânimo, mas eu não estou animado com o Corinthians não, apenas a contratação do Wendel e para o segundo semestre, aí sim, o Corinthians deve investir em reforços. Mas eu até concordo com você que é um time envelhecido.
Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que foi esse mesmo time que ganhou o Mundial e Libertadores no ano retrasado, 2012. E o Corinthians ganhou agora, foi colocado como o melhor do país. Eu acho que a base dos últimos 6 anos. Acho que a base é muito boa. Você pode pensar em alguns nomes pontuais. Um jogador para fazer o que o Paulinho fazia. Mas não está mantida a base, está mantido o elenco inteiro, Celso. Não, tudo bem, mas e você esse pode elenco provou pensar... que não estava legal. Mas acho que foi uma fase ruim no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda dá para apostar nesse elenco. Eu acho que é um elenco que inspira respeito. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net, com novos reforços, o Palmeiras vai conquistar algum título em 2014? Deu que não, 65% dos votos. A gente espera que os telespectadores não estejam corretos nessa avaliação. O Gazeta Esportiva de hoje fica aqui. Domingo, 9h30 da noite, tem um Mesa Redonda especialíssimo sobre os 100 anos do Palmeiras. Uma boa noite para você. Eu saio de férias hoje, volto em 12 dias. Beijo, tchau. Boas férias e nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Bom final de semana e eu vou correndo pro ar-condicionado. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento